Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo Machado, o advogado da Defensoria Médica responsável pelos processos éticos. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Vamos hoje falar, Dr. Rodrigo, sobre o direito dos médicos, que está previsto no Código de Ética Médica em seu capítulo 2, né? O senhor selecionou alguns direitos para a gente debater hoje, não é isso? Isso. O Código de Ética Médica, né, ele procura contemplar, né, todos os temas, né, e ele traz, já no seu capítulo 2, né, os direitos dos médicos enquanto norma fundamental, né, aquelas regras básicas, né? Então, existem os direitos, os deveres, as penalidades, tudo tem no código, tudo relativo, né, ao exercício da medicina tem sim lá no código. Então vamos debater esses direitos que o senhor selecionou e me passou aqui antes do CIMEPcast aqui ser gravado. Eu vi que o senhor selecionou aqui sete direitos e eu achei dois particularmente muito interessantes que vão trazer pano para a manga. Mas não vamos deixar de passar pelos outros 5 direitos, né? Então o primeiro direito que o senhor selecionou aqui é o de exercer a medicina sem ser discriminado por questão de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, deficiência. Enfim, não precisaria, às vezes, nem o Código de Ética Médica colocar isso, né? Colocar isso no Código de Ética Médica, isso já está previsto na legislação nacional, né? Então, o Código, ele procurou, né, todo o código específico de cada profissão, ele procura criar um regramento daquela profissão específica. Mas ele não pode se afastar da questão da Constituição, do Código Civil, né? Então, sim, isso aí são normas fundamentais, né, previstas na legislação brasileira, né? A questão do preconceito por raça, cor, etnia, orientação sexual. Então, assim, também se aplica no Código de Ética Médica. Ótimo. Então, esse direito que está previsto no Código de Ética Médica advém de uma legislação superior a ele, né? Que é a nossa Constituição e nossas leis do país do Brasil, né? Sim. Vamos agora para o segundo direito, indicar procedimento adequado ao paciente, observar as práticas cientificamente reconhecidas e respeitar a legislação vigente. Bom, isso é uma questão que, infelizmente, a gente recebe, né, aqui no sindicato com certa frequência, né, de médicos, de profissionais que, ao exercer a medicina, recebem, né, em hospitais, de plano de saúde. Então ele solicita determinado exame, determinado procedimento, e isso é negado, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem que analisar, para a negativa, é por uma questão contratual ou é por uma questão de custo, né? E a gente não pode permitir, né, que a medicina seja exercida de forma fluida, né? Se o médico entende que aquele procedimento, né, é o indicado, né, como a gente tem aqui alguns operadores de saúde, o médico quer pedir um exame de imagem e previamente recebem uma orientação de que não, eles não podem pedir tal exame para determinados casos, ou criam um protocolo aí que não é visando o bem-estar do paciente ou o exercício da medicina, e sim redução de custos da empresa, né? Então, o médico ele não é obrigado, né, a se manter numa condição dessa. Entendi. Então, se ele cientificamente achar um absurdo o protocolo de uma determinada empresa de saúde, ele tem o direito de, se ele estiver amparado cientificamente, pedir um exame que, pelo protocolo da empresa, não haveria necessidade, mas pela sua consciência e pelo seu conhecimento técnico-científico, se ele julgou necessário fazer aquele exame, se está amparado, ele pode pedir independente do protocolo da empresa.
Muitas vezes esse profissional ele pode se ver entre a cruz e a espada, né? Porque se ele solicitar, muito provavelmente ele vai ser desligado se for serviço privado, né? Mas o que o código traz é que ele tem o direito de não agir se não for de acordo com a sua consciência, né? Então ele estudou, ele se preparou, ele tem lá a especialidade ou não, e ele não pode sofrer esse tipo de restrição, vamos dizer assim. Perfeito, muito interessante, amigo. Então vamos para o terceiro direito que o senhor selecionou aqui: apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalha, quando a julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicar ao Conselho Regional de Medicina. Então, isso também, infelizmente, acontece com certa frequência, né? Eu posso citar um caso aqui de essas clínicas de recuperação, clínicas de reabilitação, que não tem um profissional, que não atendem às diretrizes, às resoluções, né, tanto da área médica quanto da área de saúde como um todo. E, por exemplo, não tem um psiquiatra, né, e aí contratam um psiquiatra para ir uma vez por semana. E esse profissional, né, esse médico, fica sabendo que determinado paciente ficou trancado lá 3 dias e recebeu um tratamento que não existe na área médica, né? Não existe um regramento, um protocolo. Isso não é um tratamento, isso é uma coisa que inventaram lá. Então, esse profissional é obrigado a informar isso, né, tanto às autoridades quanto ao Conselho Regional de Medicina. E se no Conselho Regional de Medicina tiver comissão de ética, também a comissão de ética. Então, assim, é um dever agir. Né? Não é, não sou funcionário dessa clínica, né, eu vou ficar na minha. Não, é um dever agir, ele tem que fazer. Então, além do direito de denunciar, é também um dever nessa situação. Sim, porque o profissional que toma ciência disso, né, pode ser acusado de conivência, de omissão, negligência. Na prática, acaba vindo pro lado dele, sabe? Assim, então, o interessante é que realmente ele faça isso. Entendi. Se você, na clínica ou no hospital, em qualquer lugar que ele preste assistência médica, você vai ver um absurdo que vai de total desencontro à boa prática médica, tanto do ponto de vista técnico, científico, quanto do ponto de vista ético, é dever dele denunciar. Sim. Perfeito. Então vamos passar para o próximo item. Recusar-se a exercer a medicina em instituições públicas ou privadas onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou do paciente, bem como as dos demais profissionais. Isso a gente vê casos assim, muito comum nos hospitais, nos grandes hospitais públicos, por exemplo, né, no serviço público de saúde, onde os médicos, por muitas vezes, eles atuam sem a mínima condição, né? Então, claro, o médico ele não vai simplesmente chegar para o seu superior e dizer, olha, amanhã eu não venho mais, né? Tem que avisar com tempo hábil. Se ele possuir um vínculo contratual, se for com um ente público, ele tem que esperar a publicação em diário oficial, né, dessa extinção, dessa exoneração, dessa resolução contratual. Mas esse direito do médico, ele vem de outros deveres, né, que existem no próprio código. Então, por muitas vezes, a gente vê, por exemplo, médicos que atuam no interior, né, onde você vai remover um paciente grave, você tem uma obrigação, né, de remover esse paciente em uma ambulância, uma unidade avançada, né, com tripulação mínima de motorista, enfermeiro e médico. Só que muitas vezes esse profissional não tem um outro médico, ele é o único médico ali. Então ele vai acompanhar essa remoção ou ele fica lá, né, para dar assistência, enfim, à população local, aos que já estão internados. Então, isso é um dever,
né? Então, para ele não se ver encurralado, ele, previamente, se ele vê que ele não tem condições de exercer ali a medicina, né, de atender aos deveres também da medicina, né, os deveres impostos aos médicos, é importante que ele comunique, né, que ele registre, né, todo serviço tem um livro, então registra no livro, faz um registro, né, da situação que está acontecendo, encaminha para o Conselho Regional de Medicina para se resguardar de futuras demandas. Entendi. Uma dúvida, por exemplo, um médico vai dar plantão numa determinada cidade, vê que aquele pronto-socorro não tem condições de prestar uma boa assistência médica, tanto do ponto de vista técnico, científico, quanto do ponto de vista ético, e ele quer se desligar. Ele tem o direito de se desligar imediatamente após o plantão e não mais voltar lá, mesmo que ele tenha um plantão dali a 2 dias, 3 dias? Não. A orientação é: comunica, registra tudo, né, no livro, faz um comunicado por escrito pedindo, se aí é uma cidade do interior, Secretaria de Saúde, o diretor médico ou clínico, ao superior direto, né? E é sempre bom, se for num município pequeno, que ele tenha uma resposta formal também desse desligamento. Mas saiu do plantão, simplesmente não voltar 2 dias depois ou 3 dias depois, não. Porque aí ele pode ser considerado como abandono de plantão, né? Ou deixar de assumir o plantão. Entendi. E caso existe um prazo, por exemplo, para ele não poder ser penalizado nisso, tipo assim, eu vou me desligar então dali a 15 dias, dali a um mês, ou não existe esse prazo? É uma questão de bom senso? Isso é outro problema que a classe médica enfrenta, infelizmente, né? Recorrentemente a gente vê médicos pedindo exoneração de hospitais de serviços de saúde e o ente público, né, faz denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina dizendo que aquele profissional não esperou a publicação da exoneração ser publicada em Diário Oficial, né? Então, assim, todo o vínculo com os entes públicos, eles têm uma liturgia, ele tem uma burocracia a ser cumprida, tanto para contratação quanto para desligamento. Então, assim, o ideal é que o profissional, né, exija, cobre e tenha a publicação da exoneração. E só após essa publicação, ele, de fato, se desvincule ali daquele serviço. Entendi. É uma situação difícil, né? Porque às vezes Difícil e muito comum. O médico, ele não se sente está fazendo um bom serviço por estar num lugar com uma péssima infraestrutura e ele não tem esse direito de sair, porque ele pode ser acusado de estar causando uma desassistência, né? Então, eu acho que o ideal é comunicar sempre ao CREMEP, ao diretor médico da instituição, à Secretaria de Saúde, protocolar sempre essas comunicações, né, doutor Rodrigo? E fazer talvez uma consulta ao CREMEP, né? Onde ele poderia não mais para aquele plantão. Talvez fosse uma saída para o colega médico, né? Consultar o CREMEP. Essa resposta, infelizmente, ela não vem tão rápido, né? Então, assim, por muitas vezes o profissional ele fica realmente numa situação bem complicada. Mas a orientação, né, aqui a gente defende o médico, né? É o último caso. Então, a orientação é que seja dessa forma para resguardar ele de responder, né, junto ao conselho, nem que seja uma sindicância, que não vire PEP, mas ele não ter o médico, quando responde, seja a sindicância, um processo ético, ele fica muito angustiado, né? O médico ele não é acostumado com essa questão de processo. Então, a orientação é... que ele saiu, ele já pensa que é culpado, né? Então, é sempre nesse sentido para que fique bem resguardado. Eu estou falando assim, que o médico, quando recebe uma comunicação que eu já pensei e me lasquei. Eu fiz alguma
bobagem, tipo assim, já estou condenado. É isso aí. Então vamos pular para os próximos direitos. Esse quinto é que é muito interessante. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, públicos ou filantrópicos, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas do CRM e CFM. A gente estava conversando antes da gravação desse podcast, doutor Rodrigo, que umas dúvidas minhas, né? Por exemplo, eu não faço parte do corpo clínico do Hospital X, então eu poderia internar um paciente lá nesse Hospital X, fazer a prescrição dele, solicitar exames. E como é que funciona essa dinâmica? Explica aí um pouquinho para mim. Então, pode sim solicitar internar o paciente. O paciente, por exemplo, esse médico atende já há alguns anos no seu consultório particular, ele pode solicitar internamento. Ele pode acompanhar esse paciente também, ainda que não faça parte do corpo clínico da instituição X. Agora, lógico, é de bom tom que ele converse, né, com os médicos, né, da instituição para alinhar o tratamento desse paciente, né? Porque a gente tem que entender que assim, ele está lá sob os cuidados daquele Hospital X, né, e do corpo clínico do Hospital X. E poderia acontecer de haver tratamentos ou prescrições, indicações, solicitações conflituosas, né? Um decidir, né, tratar de uma forma ou de outra e aí gerar né? Então, esse médico deve ter um alinhamento, conversar, mas sim, ele pode acompanhar esse paciente, ele pode, enfim, internar. Então, perfeito. Então, você pode internar nos hospitais privados, públicos e filantrópicos do seu paciente, você pode fazer um procedimento no hospital, mas é interessante, para evitar problemas, você ter um relacionamento harmonioso com o corpo clínico daquele hospital em que seu paciente está. Não é isso, doutor Rodrigues? Isso. Na realidade, eu acho que na prática, o médico ele só vai orientar o internamento de um paciente seu num hospital que seja de sua confiança, num hospital que você conheça minimamente os profissionais que lá atuam, né? Então, é mais nesse sentido, né? De ter um alinhamento para que não haja uma divergência e todos saiam prejudicados. Pronto, aí vem agora um direito muito interessante, vai gerar um debate muito bom, que é o sexto direito aqui que o senhor colocou: recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Isso se aplica muito naquela questão do aborto, né, doutor Rodrigo? Muito, né? É o exemplo que vem logo quando a gente lê aí esse direito, é o que vem logo na memória, né? Em Pernambuco, acho que agora em 2022 a gente teve um caso desse, né, de uma menor de idade que sofreu aí um caso de abuso sexual de um parente, e por ordem judicial ela foi encaminhada para um serviço de referência para realizar esse procedimento. Enfim, teve manifestação lá na frente, teve tudo. Esse caso foi feito, foi realizado o procedimento, mas existem, né, os médicos que são mais fortes, mais, né, na religião, né, muito católico, atuante, praticante. É muito difícil que ele queira, né, realizar um procedimento desse, né, seja qual for a religião. Então, assim, se for de encontro, né, a consciência dele, a religião, seja o que for, né, ele pode sim se negar. Vamos lá, a gente está falando aqui de um caso, o exemplo foi um aborto, e se não puder realizar naquele minuto, naquele momento, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, até ser substituído, até arrumar um colega que se disponibilize a realizar aquilo ali. Entendi. Inclusive, antes da gravação aqui, a gente estava discutindo uma elucubração minha, né? Eu estava falando, e se, por exemplo, o médico for testemunho de Jeová e chegar um paciente esfaqueado no plantão dele e, por questão de consciência, ele não quiser fazer a transfusão de sangue,
E sabemos que, por exemplo, se o paciente estiver chocado, se ele não for transfundido, ele pode evoluir para o óbito, né? Aí eu estava perguntando ao senhor se ele poderia se recusar ou não nessa situação, porque o senhor na saia justa, não foi? Mas é isso aí, eu estou aqui para botar o senhor na saia justa. Então, num caso, eu acho que esse caso ele se aplica mais no caso contrário, né? Eu acho que a gente discutiria mais a questão da autonomia do paciente, né? Realmente eu nunca pensei sobre isso, né? Sobre essa questão do médico, porque a questão do testemunho de Jeová receber o sangue é que ele se torna impuro e ele acaba sendo excluído da própria comunidade dele, né? Nesse caso, o médico, sendo testemunho de Jeová, assim, é um caso bem curioso, né? De toda sorte, eu entendo que se ele puder, né, se para ele aquilo ali é agressivo, vai de encontro à consciência dele, e se ele tiver condições, né, a gente está falando de um paciente que está ali no risco iminente de morte, né, e se ele tiver condições, porque o sangue não é para ele, é para o paciente, né, se ele tiver condições, né, ele tente se sair aí dessa situação, chame um colega, alguma coisa, mas como o sangue é para o paciente, eu entendo que aí ele tinha que fazer. Ah, perfeito. Foi uma... O senhor se saiu bem, viu? Obrigado. Eu acho que foi uma boa resposta. Bem, doutor Rodrigo, nosso tempo já terminou, foi um papo muito gostoso, um tema muito interessante, principalmente esses 3 últimos itens que nós discutimos, né? Itens em alguns pontos polêmicos, né? Mas eu acho que serve para abrir a mente dos colegas que estão aqui nos escutando, nos assistindo, em relação a esses direitos. Quando eles devem exercê-los e em que medida, né? Gostaria de agradecer a presença do senhor e deixar à disposição para o senhor fazer comentários finais, caso julgar pertinente. Não, doutor, eu me coloco à disposição, né? Aqui eu sou responsável pela parte ética, né? E é muito comum que os médicos liguem, né? Mandem e-mail, né? E a gente sempre tenta tirar essas dúvidas para que no futuro não venha a surgir esse profissional, não venha a sofrer um processo ético ou uma sindicância, depois um processo ético, enfim. Atuar aí também de forma preventiva, né, com orientação, né? Eu acho que esse videocast é uma ferramenta muito boa, né, que o sindicato está colocando à disposição da classe médica, não só na área ética, mas todos os assuntos e temas importantes que aqui estão sendo tratados. E agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, viu? É isso mesmo, doutor Rodrigo. O conhecimento previne que você tome atitudes que possam gerar repercussões negativas para você. Exatamente. Eu queria agradecer a todos aqui que nos assistiram pela oportunidade de estarem aqui conosco. E lembrar sempre a vocês, o Sindicato Forte é um sindicato de lutas. Até a próxima.